Doutor Sarrubo, todas as colocações a respeito da PEC da segurança aqui falada pelo senhor são objetivas, factíveis e são essenciais, mas não obstante a PEC da segurança ter toda essa argumentação, nós percebemos aparentemente uma grande resistência, tanto por parte do Legislativo, tanto por parte dos Executivos e também pelas entidades representativas das classes policiais. Como que o senhor acha que o ministro Lewandowski irá conseguir driblar essa situação de resistência? O ministro é muito inteligente, muito preparado. Amanhã ele vai ao Senado, Comissão de Segurança Pública. Pela manhã estaremos lá ao lado dele, à tarde, Câmara dos Deputados, Comissão de Segurança Pública, e o ministro é um homem de diálogo. Ele saberá, com muito mais eficiência do que eu mesmo, explicar e deixar claro quais são os limites, que a União não vai querer. Acho que o grande medo é a União vai querer, o governo federal vai querer nomear o comandante da Polícia Militar, vai dizer quantas pessoas tem que ter a Polícia Militar, vai dizer como a Polícia Militar vai atuar. E não é verdade. Essas são autonomias dos estados. Quem nomeia o comandante da PM, o secretário de Segurança, é o governador do estado, legitimamente eleito, e nunca foi pretensão do ministro, do Ministério, do governo federal, esse tipo de coisa. Então, aos poucos, as coisas vão se clareando. Na última reunião, na última quarta-feira, nós já sentimos um ambiente mais propício para essa discussão e a gente acredita que será possível, sim, com diálogo, né? Sempre lembrando, e é importante destacar, isso é uma questão de Estado, não de governo. Quando você discute segurança pública como uma questão de governo, você está deixando a população de lado, deixando os interesses do país de lado. Então vamos tratar esse tema como uma questão de Estado. O próprio ministro diz, olha, é uma ideia, é uma proposta que eu quero que seja discutida, quero que seja emendada, podem e devem emendar, aperfeiçoar, até porque esse é o papel. O presidente da República chamou os governadores e disse claramente, lá foi transmitido, não é? A gente quer ouvir os governadores, a gente quer entender quais são as necessidades, o que a gente pode aperfeiçoar, se a PEC presta, se não presta e assim por diante. E esse debate está acontecendo, por isso nós estamos animados, entendemos que há uma boa possibilidade da gente avançar e o mais importante, né? Eu sou um sonhador, eu queria muito ter um banco de dados nacional, queria muito que a gente pudesse, né, que quando se fizesse um registro de ocorrência na delegacia de Manaus, imediatamente aqui no Chuí, no Rio Grande do Sul, o delegado já tem acesso àquela ocorrência, base de dados integradas, é isso que nós precisamos para avançar. São vários países dentro do mesmo país. Exato. Estava no júri, às vezes, o sujeito estava condenado, pronunciado em São Paulo, fugia para o Nordeste, você nunca mais localizava. Eu quero aproveitar para fazer uma pergunta facinha. O crime organizado, ele se aproveita muitas vezes da condição geográfica de certas cidades, certas regiões. A Baixada Santista, onde, por exemplo, a doutora Raquel atua como secretária, o Rio de Janeiro, terra do nosso querido Mota, e muitas favelas aqui em São Paulo também. Se você entrar sem que o crime organizado tenha, de certa forma, sido avisado, você vai levar tiro. E quando a polícia entra, ela leva tiro, dá tiro e, às vezes, há efeitos colaterais. Na sua visão, pela sua experiência, claro que essa pergunta só é feita porque o senhor está muitos e muitos anos trabalhando nessa área, não é pergunta fácil. Como fazer para combater esse crime organizado que já se enraizou nos morros cariocas, nas favelas dos grandes centros, nos morros, nas regiões da Baixada Santista, e que escraviza mais de 90% da população que ali vive, é obrigado, inclusive, a comprar o botijão de gás fornecido por esse crime organizado. Subir em operações midiáticas de troca de tiros com televisões não resolve absolutamente nada. Como fazer? Cercar a região e não deixar o traficante sair? Realizar um trabalho de inteligência com força-tarefa? O que tem que ser feito que não foi feito ainda? É isso, Capês, te agradeço a pergunta, porque faltava falar isso, eu estava esperando levantar a bola para eu poder falar aqui. Nós temos lá um projeto que está sendo realizado com a USP, com alguns institutos aí, com organizações sociais, um projeto científico que é um projeto de retomada territorial.
Agora, quando a gente pensa em retomada territorial, a operação policial de retomada, ela é fácil. Nós tivemos a UPP no Rio de Janeiro, foi um exemplo importantíssimo que tem que ser analisado, até porque o problema da UPP foi que ela parou no domínio territorial pela polícia. E a gente esquece do mais importante, que é o depois. Né? Voltamos ao mesmo assunto. Há ali um ciclo econômico funcionando naquele território. E se você simplesmente botar a polícia lá, aquele ciclo econômico, ele vai continuar funcionando ainda assim com a polícia lá. E o ciclo econômico é o vendedor de droga, é a TV a cabo, é o gelo que só pode circular. Né? Dizem que o gelo que chega na barraca da praia é uma determinada facção que controla, uma milícia e assim por diante. Então você precisa, e esse projeto que nós vamos aplicar aqui no estado do Nordeste, está sendo muito estudado, e com um trabalho de inteligência, técnicos da DIOP, da Diretoria de Inteligência e Operações Policiais Integradas do Ministério, estão trabalhando junto com estes profissionais da Universidade de São Paulo, outras universidades, organizações sociais, estão nos ajudando nesse projeto para entender qual é o ciclo econômico dessa determinada cidade e, a partir do diagnóstico, já está muito claro para nós, nós vamos montar uma operação que, aí sim, a Polícia Estadual domina o território, mas imediatamente, concomitantemente, há uma substituição desse ciclo econômico, ou seja, sai o ciclo econômico criminoso e o Estado tem que entrar. O município, o Estado, a própria União. Então, nós temos que capacitar essas pessoas, nós temos que dar emprego para os jovens, nós temos que trazer linhas de financiamento para empreendedorismo. O Estado tem que entrar ali. Para além disso, existem projetos no Brasil, e tem sido muito rica essa experiência, porque eu tenho conhecido projetos aqui no Brasil, como, por exemplo, Usina da Paz, em Belém, ou Compaz, em Recife, que são projetos em que centros comunitários são encravados em comunidades conflagradas, centros comunitários com todo tipo de atividade. Os jovens vão fazer aula de natação, jogar futebol, computador, reforço escolar, os pais vão tirar a carteira do trabalho, fazer cursos profissionalizantes, e é o Estado assumindo esse papel. E o governo federal tem um projeto maravilhoso que eu disse para o presidente Lula, isso aqui é uma segurança pública na veia, que é o projeto Convive, que são centros comunitários que vão estar, já tem vários aí sendo construídos, estarão nas comunidades conflagradas. É o Estado se posicionando ali e tomando o lugar do criminoso. Então precisa de polícia, mas precisa de inteligência. Nós precisamos substituir o ciclo econômico do crime, que não pode continuar. Eu brincava com os colegas do GAECO muitas vezes indo lá e dizia o seguinte, uma vez nós fizemos uma operação numa determinada comunidade aqui no interior de São Paulo, e eu disse: e aí, o que aconteceu depois? Não, nós prendemos todo mundo, tonelada de droga, prendemos os traficantes. Eu disse, bom, o próximo passo eu vou receber uma medalha do traficante que assumiu o lugar, porque ele vai me agradecer, né? Você tirou o meu inimigo daqui e eu assumi o posto e a atividade criminosa continua. Precisamos chamar o prefeito, precisamos chamar o Estado, os colegas de Ministério Público que fizeram aquele trabalho aqui no Jardim Ângela, que ganhou o prêmio Inovari, que foi um trabalho em que eles perceberam que tinha muito homicídio no Jardim Ângela. E eles simplesmente se reuniram com o prefeito, com o governador, com a polícia militar, com a polícia civil e transformaram aquela realidade. Fecha o bar, vamos abrir a escola no final de semana, biblioteca, atividade, põe o jovem para jogar futebol. As crianças da periferia gostam, como os nossos filhos e como nós, eles gostam de esporte, de leitura, de lazer. Então, essas comunidades precisam ser resgatadas. Foi o menor índice do país de homicídios. Exatamente. Para além da operação policial, que não dá mais para fazer operação policial translocada. E aqui um registro, o ministro Fachin, com a DPF muito criticada, ele não proibiu de subir o morro, ele só disse, para subir o morro tem que ter um plano. Se não tiver um plano, não sobe o morro. Sim. Porque subir o morro sem um plano é expor o policial e expor a comunidade, porque aquela comunidade tem muita gente honesta que fica exposta num tiroteio sem sentido e sem um planejamento. Então é isso, nós precisamos de retomada territorial
olhando o ciclo econômico. Só não... Exatamente. Mas a narrativa foi que avisa o bandido primeiro para depois a gente subir. Mas aí que tá. Essa é, na verdade, me perdoe, essa é a versão. O fato é diferente. A versão que vai, muitas vezes, politizada, porque a gente vive um momento de muita ideologia, tudo fica ideologizado, polarizado. Então a versão fica, não, a polícia não pode subir, não pode entrar na comunidade. Pode e deve, mas deve entrar com um plano muito bem estruturado, porque senão expõe até o policial. Como é que o policial vai subir um morro sem proteção, sem saber para onde está indo, sem saber o que ele está enfrentando? Então não dá para ir com fígado, claro, tem que ir com planejamento. É o pancadão, ou você atua preventivamente, porque depois que a comunidade já se reuniu, está aquele aglomerado, você entrar para desfazer aquela reunião, acontece uma tragédia. E mais do que isso, Capês, qual é a diversão do jovem da periferia? O pancadão, vamos organizar isso. Tem que ter o pancadão, mas tem que ter um local certo, uma coisa muito bem organizada, porque ali tem o trabalhador que precisa dormir, desde que não perturbe os outros, etc. né? E tal. Exatamente. Então, só precisamos organizar isso. Agora, eu queria fazer uma pergunta. O senhor não é o secretário nacional de Justiça. Eu acho que o seu colega não vai ficar chateado, porque o senhor está aqui, ele sabe que o senhor foi procurador-geral, né, tem uma carreira longa no Ministério Público, e isso diz diretamente respeito à segurança pública. Hoje nós temos uma duração média de um processo criminal desde o início da persecução penal, na lavratura do boletim de ocorrência, até o trânsito em julgado nos tribunais superiores, isso leva mais do que 10 anos. Há um custo enorme de dinheiro público. Um PIB que é parcela significativa do PIB é consumida nesse serviço, que pode ser até eficiente. No final você consegue a condenação, mas é ineficaz, porque não consegue combater a criminalidade. Nós já temos o acordo de não persecução penal, que está trazendo um pouco mais de eficácia, mais rapidez, mais agilidade. A colaboração premiada também. Que outros mecanismos nós poderemos utilizar para implementar maior racionalidade na prevenção do crime, o que facilitaria a atuação da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Portanto, tem a ver com a segurança pública e com o Ministério da Justiça. Capês, quando o Mota falou em alteração da legislação, eu alteraria o Código de Processo Penal sem sombra de dúvidas. Eu acho que não é possível primeiro lugar. O processo durar tanto tempo. Sim. Eu acho que não é possível que os tribunais superiores recebam tantos processos. Esse processo tem que terminar antes. Não é? E nós temos que criar mecanismos processuais que possam estancar o STJ. Eu cansei de ir ao STJ tomar bronca dos ministros, dizendo que São Paulo, 80% do meu acervo vem de São Paulo. Então nós precisamos estancar esse número de processos que sobe ao Superior Tribunal de Justiça ou mesmo ao Supremo Tribunal Federal. São tribunais, na verdade, o STJ é um tribunal para cuidar da lei federal, negativa de lei federal. E o Supremo é um tribunal constitucional. Ou seja, deve subir muito pouca coisa para lá. E tudo teria que ser resolvido nas primeiras instâncias de forma rápida. Eu tenho algo que eu sou entusiasta. Eu acho que o formato do Ministério Público brasileiro, o nível da advocacia, da defensoria pública, que é uma grande instituição, ela permite que a gente possa aumentar o acordo de não persecução penal. Eu vou mais além, Capês. Por que é que muitas vezes um réu confesso de um homicídio? O sujeito, muitas vezes, nós tivemos um caso emblemático lá atrás de um diretor de um grande jornal que assassinou uma moça e ele confessou no mesmo dia. No mesmo dia a gente já sabia que ele era o assassino da moça, réu confesso. E ele demorou, salvo engano, 13 ou 14 anos para começar a cumprir a sua pena. Quando nós poderíamos ter feito um acordo com ele, olha, você confessa? Então, olha, eu sou do Ministério Público, eu vou pedir 18 anos, vou fazer um acordo por 14, e melhor ainda que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos ainda tem a questão política, o promotor eleito, então ele precisa mostrar. Aqui não, os nossos promotores têm as mesmas garantias dos magistrados, nós temos um corpo de advogados forte, nós temos advogados públicos fortes, a Defensoria é uma grande instituição. Vamos resolver rapidamente. Olha, confessa, a gente faz um acordo, você cumpre a pena. Não é? Isso, para mim, esse seria um caminho. Para além de outros filtros que nós temos que ter para um processo penal mais rápido. Agora, o que o Daniel coloca, a questão do plea bargaining, que é o sujeito faz uma negociação nos Estados Unidos. Ele senta na frente do promotor, eu confesso, você confessou?
acabou. Não tem mais processo, você aceita a pena e está encerrado. Nosso sistema ainda é um sistema meio latino, né, do sistema romano, da civil law, em que você é obrigado a fazer negociações, depois você tem que colaborar com a justiça, demora muito mais para você resolver. Nós estamos discutindo aqui essas questões. Você faz um processo que, no final das contas, você já sabe o que vai acontecer, que era desnecessário. Exatamente. É justamente isso. Se ele confessou, para que vai ouvir testemunha? Ele vai repetir o que ele já falou, se todos estão de acordo com que é possível fazer um acordo para se passar essa fase burocrática e dar mais efetividade. Essa demora aqui. Então, por que nós estamos fazendo essas colocações para o secretário nacional de Segurança Pública? Porque é do Ministério da Justiça que saem os projetos com maior chance de serem aprovados. Eu fui deputado 3 mandatos, você sabe, quando o deputado apresenta um projeto, a coisa mais difícil é o projeto ser aprovado, principalmente se for bom. Porque os colegas com ciúmes. Então, tem que vir do executivo essas questões. E talvez a adoção do plea bargaining, ou seja, dar uma liberdade mais absoluta na negociação, poderia ser feito. O que o senhor acha desse encaminhamento? Eu acho perfeito. Eu sou entusiasta. O magistrado, promotor de justiça, o advogado ou o defensor público, né? Todas as garantias ali estabelecidas para que a gente possa ter um acordo e resolver justiça. Justiça boa é justiça rápida. É bom até para quem cometeu o crime. Resolve, começa logo a cumprir a pena, termina antes. Não é? E a gente passa a ter um sistema mais rígido e mais rápido. Se tiver que ter o processo, ok, mas o processo termina mais rápido porque a gente deixa de... Agora, veja, interessante, né? Nós que vivemos isso aí, quando lê a lei do juizado de pequenas causas criminais, a gente fala, agora vai ser mais rápido. Não funcionou, agora veio o acordo de não persecução penal. E a gente continua com o sistema travado. Precisamos avançar e ter coragem de mudar. Não está funcionando. Essa aqui é a verdade. É cultural? Desculpa, mano. Não, por favor. Eu pergunto se é cultural, se nós temos uma cultura de litigiosidade maior que outros países. Sem dúvida alguma, no Brasil... sempre foi incentivado o litígio para você fazer um acordo. Aliás, é histórico, né? As grandes empresas investem no litígio, pagando bons advogados para ir jogar o litígio para frente. Eu me lembro uma vez, o problema de passagem aérea, ela assumiu a minha reserva, eu fiquei preso numa viagem que fiz, não pude viajar, viajei só, aliás, tive que comprar uma passagem caríssima para poder chegar. E entrei com uma ação, uma coisa óbvia. Eu tinha reserva, não tem lugar no voo, você não vai. Uma coisa óbvia. Demorou 2 anos para eu receber. Porque a empresa investe no litígio. Quando deveria falar, olha, vamos fazer um acordo, aí quantos que o senhor gastou, eu devolvo, etc. e tal, eu teria, com toda certeza, topado o acordo e resolveria a questão. Não, ficou 2 anos no sistema de justiça, com recursos, etc. e tal. Desnecessário. Secretário, esse aspecto cultural que o Capês mencionou, será que isso também não tem a ver com uma certa crença em algumas pessoas, em algumas instituições do Brasil que o criminoso, no final das contas, ele é um pobre coitado, que ele não tem tanta responsabilidade assim pelo que ele fez, ele está respondendo a circunstâncias externas. Isso em oposição a uma visão de que, olha, que até tem a ver com a teoria econômica do crime, né? Que o crime é uma escolha. Entre várias alternativas, o criminoso escolheu aquela que trouxe para ele poder. É o caso das comunidades, né? Um traficante de uma comunidade dessas, ele é praticamente um rei, um imperador. Ele tem acesso a bens, a serviços. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, aí a gente tem uma discussão interessante e que precisa ser bem mais ampla, não é? Porque isso envolve um sistema educacional que possa efetivamente fazer com que as pessoas entendam da importância de se agir de forma correta, da importância de se agir dentro do conceito de cidadania, não é? E a gente perde um pouco isso quando ainda temos um déficit na educação muito grande, quando eu gosto sempre desse número, não é? O grande problema do Brasil, e falar de segurança pública num país com esses dados é muito difícil, porque o Brasil é um país em que 50% da nossa renda está na mão de 15% das pessoas, não é? Então nós temos os outros 50% da renda está sendo dividido praticamente em 85% da nossa população. Então falta instrução, falta comida, temos quase 50 milhões de pessoas com insegurança alimentar, não é? E aí é muito difícil você pedir
para uma pessoa que nasce, que foi criada, e a gente foi promotor, eu fui promotor aqui na Grande São Paulo, em locais muito conflagrados, e a gente via como as crianças eram criadas dentro de um contexto em que as referências não eram o promotor, o juiz, o advogado, o médico, o engenheiro. A referência é o traficante, a referência é o roubador. E dentro, a criança que nasce nesse contexto, é muito difícil você imaginar que ela tem uma porta de saída. Ela até tem, porque a gente vê vários casos. Porque a maioria delas, a maioria das crianças ainda vivendo nesse contexto, a maioria delas não faz a opção de ser traficante. Estatisticamente ainda é uma minoria. E essa questão da educação, eu sempre me chama a atenção o seguinte, esses chefões, né, a gente pode falar o nome de vários ali, todos eles têm uma sofisticação intelectual enorme, eles conseguem montar operações, né, sofisticadíssimas de contrabando de arma, de drogas, organizações talvez as empresariais mais sofisticadas do Brasil, né? Será que não tem esse outro lado também da... Se tivesse no mundo da legalidade, seriam grandes empresários, né, Mota? Sem dúvida alguma. Seriam campeões nacionais. Existe, sem sombra de dúvida, a pessoa que opta. Até porque a gente também não pode aqui afirmar que só essas pessoas é que estão praticando crimes do Brasil. A gente tem os crimes de colarinho branco, temos a corrupção, que são pessoas, né, que teriam toda a condição do mundo para não fazer aquilo e estão fazendo. Então, isso também tem muito da pessoa. E aí, por isso que o sistema precisa ser um sistema, que nós falamos lá no início da nossa conversa, um sistema que transforma essa atividade num risco. Eu gosto sempre também do exemplo da estrada. Você está dirigindo seu carro na estrada, quando vem o radar, todo mundo diminui. Não é isso? O crime tem que ser a mesma coisa, né? Olha, não vou praticar o crime porque tem polícia, eu vou ser preso. Então não vou praticar. Tem que ter esse freio inibidor. Porque eu sei que eu vou ser condenado. A chance de eu ser condenado e ficar preso é grande. Esse é um inibidor importante que precisa também estar dentro do contexto.